A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, irmão Fábio Barbosa Santos do canal Sertão City. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Queremos aqui trazer mais uma vez uma meditação a respeito de algo que chama muita atenção quando nós falamos a respeito de tempo, de cronologia, de exatidão. Eu quero te dizer que neste vídeo que eu não quero falar aqui de exatidão, porque se eu fosse falar de exatidão da fração desse acontecimento, do tempo desse momento, eu estaria cometendo heresia. Mas Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, na palavra de Deus, ele nos dá e nos demonstra como se comparar esse momento e a rapidez dele. E nós queremos trazer aqui uma palavra de reflexão para que nós, sabendo disso, nós estejamos sempre prontos e ávidos para que esse momento aconteça. Então, em Mateus capítulo 24, que é o texto que nós estaremos aqui estudando, nós entendemos Jesus Cristo falando em Mateus 24, 27, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí assim se agitarão as águas. Jesus Cristo aqui está comparando com um relâmpago. Sabemos que o relâmpago é um fenômeno da natureza. E que quando vamos falar a palavra arrebatamento, que a palavra exatamente arrebatamento não está na Bíblia, mas ela significa no grego arpase, quer dizer arrancar, tirar, levar embora, capturar de forma repentina. A Bíblia nos deixa fagulhas sobre a rapidez desse momento, através de Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo. Então, na época, hoje, naquela época, quando Paulo falava sobre isso, Jesus Cristo, e hoje, um dos animais mais rápidos que existem é o falcão peregrino. E ele pode chegar a 380 quilômetros na sua descida para capturar e levar repentinamente a sua vítima. Então, em 380 quilômetros, esse animal ele faz isso, ele captura, ele rapta. Então, podemos comparar a palavra arrebatamento à ação desse animal. Só que Jesus Cristo vai mais longe ainda. E ele, sendo o Senhor, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela existe, ele fala sobre a rapidez do relâmpago. E quando vamos estudar a questão meteorológica, nós entendemos que o raio é uma coisa, o relâmpago é outra e o trovão é outra diferente. São três coisas parecidas, mas que são coisas distintas. Então, analisando o que seria o raio, um raio ele pode chegar a 400 mil quilômetros por hora e a 100 km por segundo. É a descarga elétrica de grande intensidade que ocorre entre as nuvens, dentro de uma mesma nuvem ou entre a nuvem e o solo. O relâmpago ele é a luz intensa emitida durante a descarga elétrica. O raio, você vê, e o relâmpago, que é o brilho, ele é a passagem da energia elétrica. Por isso que Jesus Cristo aqui fala sobre o relâmpago. E o relâmpago ele chega a 3.000 km por segundo na sua velocidade de propagação, ou a 10,8 milhões de quilômetros por hora. Então, a rapidez que Jesus Cristo comparou e deu essa exatidão, porque homem nenhum naquele momento sabia, mas Jesus Cristo saberia que ele sairia do Oriente até o Ocidente numa rapidez inigualável. E o trovão ele é o som estrondoso que acompanha o relâmpago, causado pela a rápida expansão do ar. Então, a velocidade do som que é emitida pode ser 343 metros por segundo ou 1.235 km por hora. Então, o relâmpago ele é longe de tudo, muito mais rápido do que aquilo que existe para comparar. E foi isso que Jesus Cristo quis mostrar para o povo naquele momento. Se bem que nenhuma pessoa tinha condição de entender como Jesus Cristo entendia. Porque Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele criou tudo que existe nessa terra. Glória a Deus. Então, outra coisa também muito interessante, que é a comparação que Paulo faz. Paulo, muito sabiamente instruído pelo Espírito Santo, Paulo relata lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51
e 52. Vamos ver o que é que Paulo relata aqui. Algo muito interessante. Glória a Deus. Paulo diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo afirma que seria no abrir e fechar de olhos. E quando vamos analisar a ciência, a anatomia humana, nós entendemos que o movimento mais rápido do ser humano, ele é praticado justamente pelas pálpebras. São os músculos das pálpebras. Numa piscada de olho, ela leva cerca de 100 a 150 milissegundos, que isso equivale a aproximadamente 0,1 ou 0,15 milissegundos. 1 milissegundo é a fração de 1 segundo dividido por 1000. Então, 1 segundo dividido por 1000, um abrir e fechar de olhos, ele tem a rapidez de fazer isso em 100 a 150 milissegundos. A Bíblia, ela nos declara que não existe algo tão rápido e tão iminente de se acontecer. Jesus Cristo fala sobre esse momento. Quando Jesus Cristo está falando sobre esse momento, ele está falando da vinda de Jesus Cristo lá com poder e glória, lá no final da tribulação, para instaurar o reino milenial, e aí sim todo olho verá. Neste momento, Paulo está falando aqui sobre o arrebatamento da igreja, e ele dá essa comparação de um abrir e fechar de olhos. Mas todas as duas comparações, elas são muito rápidas, elas são algo que a mente humana não consegue imaginar e que está implícito na Bíblia. Bastante que você estude mais um pouco e você veja estas velocidades que eles comparam. Glória a Deus. Então, até os dias atuais, os primeiros momentos da igreja sendo levada na rapidez de um relâmpago. Então existe uma iminência. Quando Jesus Cristo compara com essa rapidez, é porque a qualquer momento pode acontecer. De repente, você observa as nuvens, se forma um temporal e acontece um relâmpago desse que vai do Oriente ao Ocidente. Inconscientemente, você bate os olhos, pisca os olhos e você consegue entender essa fração de segundos que é comparada a esse acontecimento. Então, o que é que nós trazemos a respeito dessa palavra, sem nos alongarmos muito mais? Que é necessário que estejamos prontos, é necessário que estejamos preparados, porque alguém ainda acha que diz, quando acontecer, vai dar tempo de eu subir, vai dar tempo de eu ficar com alguém, vai dar tempo de eu subir nas costas de alguém ou carregar. Não, meu amado, a salvação é individual. E esse momento será um momento de galardão para a igreja do Senhor que permaneceu firme até os dias do acontecimento. Então, não é heresia, são comparações que são tiradas da Bíblia e que nós, como estudiosos, como pessoas que pedimos a graça de Deus, nós trazemos para você e tenha certeza que assim como a Bíblia diz, como o próprio Jesus Cristo disse que vai ser muito rápido, o apóstolo Paulo testifica que vai ser muito rápido, mas eu quero testificar para você neste momento que essa rapidez, para quem está preparado para o momento, não vai trazer nenhuma surpresa, vai trazer alegria. A surpresa vai ser para aqueles que ficarem. Esses terão uma surpresa ruim, mas nós seremos galardoados. Nós aguardamos e esperamos por esse momento. Jesus Cristo falando de um momento, que esse momento seria dessa maneira, rápido, e Paulo mais na frente falando do acontecimento primeiro, que seria o arrebatamento da igreja. Dois momentos distintos do mesmo acontecimento. Glória a Deus para todos sempre. Se te serviu de algum esclarecimento, de algum aprendizado, você deixa o seu like, faz o teu comentário e compartilha o vídeo.
compartilha o vídeo, que só assim você vai estar nos ajudando. Deus abençoe em Cristo Jesus. Curta, compartilhe e comente. Deus abençoe.